A Gisele é uma menina guerreira, uma menina que desde o início não teve medo, mostrou a cara, buscou advogada para ajudá-la nessa acusação. Gisele que por muita, né, mesmo tratando de uma doença grave, nunca perdeu a esperança de fazer justiça pela tia. E a Gisele vai falar conosco pela primeira vez após a prisão, né? A Gisele fez um papel muito bonito, né? Se ela está certa ou não, a justiça que vai nos mostrar, né? Se o Vanderlei realmente é o autor do que a polícia diz ser um assassinato. Mas essa imagem, eu acredito que vocês em alguns momentos até perderam a esperança de ver, né, Gisele? Porque muito do que foi mostrado até agora parece muita loucura, né? Eu acho que é uma história de filme de terror que nem os autores mais experientes seriam capazes de criar. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Bate. Tudo isso que você falou mesmo, Bate. Chegou a dias da gente pensar que tudo ia ficar impune, mas a gente nunca desistiu. E ainda, assim, ele foi preso, mas ainda tem um longo processo e tudo que ainda tiver para ser descoberto, a gente vai atrás sim. A gente vai porque, é como eu sempre disse, não foi a gente que suspeitou dele. Ele se colocou nesse papel desde o primeiro dia que ele mentiu que não tinha um relacionamento com a minha tia. Então, de lá para cá foi só mentiras e a família procurando prova e graças a Deus, Deus sempre honrando a família com todas as respostas e todas as provas que está sendo entregue para o delegado. O delegado também entrou fazendo o papel dele. A gente achou até que ele estava bem demorado, que não estava fazendo e ele nos surpreendeu, né? Deixo aqui meu respeito por ele. Errei quando eu falei que ele não estava fazendo. Peço desculpa ao vivo aqui. Que agora sim, eu acredito que tudo está sendo bem esclarecido. A doutora Sandra também está do lado da Gisele. Pode abrir a imagem das duas lá, por favor, Edu? A doutora Sandra daqui a pouco vai falar conosco. A doutora Sandra que está também fazendo um trabalho árduo, fez inclusive perícias particulares para tirar as dúvidas da família, né? Porque nesse momento não é só a questão da assistente de acusação, é também o conforto para a família, né? Que o advogado precisa dar esse suporte. Tem muitas perguntas, não, doutora, que a família se machuca, que a família perde sono, buscando respostas e você, como advogada, na medida do possível, tenta responder essas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bate, tudo bem? Então, é exatamente isso, a gente acaba fazendo parte dessa família, né? Porque a gente se emociona junto com eles, em ver o sofrimento e da forma como estava sendo conduzida pelo próprio Vanderlei a situação, ele estava assim debochando demais do sofrimento da família, além de todas as mentiras que ele sempre contou. Então ele nos obrigou a tomar algumas providências no âmbito particular, de buscar algumas verdades, algumas perícias, algumas investigações, que na verdade concluíram da mesma forma que o delegado chegou na conclusão e acabou por pedir a prisão dele. Porque as mentiras ele sempre contou desde o primeiro momento. Ele nunca teve uma espontaneidade nas palavras dele. Ele sempre contou mentira. E agora, para o final, ele foi desmascarado pela própria mentira que ele contou. Foi isso que aconteceu. A senhora diz essa mentira de pedir para a testemunha mentir para o delegado? Sim, ele se preocupou em inventar essa testemunha porque ele tem mais coisas para esconder, com certeza. Só que o fato dele ter pedido isso para a testemunha já colocou ele numa situação bem desconfortável, tanto que deu os subsídios que o delegado precisava para pedir a prisão. Porque, muito embora todos soubessem que eles estivessem mentindo o tempo todo, faltava um elemento que pudesse ser assim crucial para que o delegado pudesse ter essa fundamentação e o juiz acatasse o pedido. E ele acabou dando este elemento que faltava. Na verdade, ele foi traído... Ele estava perturbando e arriscando as investigações. Foi traído pela própria mentira, né? Vem para mim, por favor. Só para vocês entenderem, né? A grande preocupação do Vanderlei, pelo que eu estou entendendo até agora, era achar o álibi para 7 às 9 da noite, porque o Cidade Alerta bateu muito nisso e a polícia também. 7 às 9 da noite. A câmera mostra ela andando um pouco antes das 7.
Ele diz, né, cada hora, a Elaine falou 2 vezes, uma hora que ele chegou em casa às 9 da noite, depois disse que não foi isso mesmo. Ele nunca conseguiu nos dar um elemento, uma ligação, uma mensagem de texto, uma passagem por algum pedágio, uma imagem de radar de velocidade, uma ida a um posto de gasolina. Das 7 às 9 da noite é o momento crucial e é a hora que a polícia acredita que foi a morte da Lucilene dentro daquele hotel. Então, pelo que eu percebi, nesses últimos dias o Vanderlei estava buscando uma forma de se livrar. Ó, se eu tenho aqui a prova de que eu estava às 7 da noite em tal lugar, agora eu vou me livrar de tudo. Só para vocês entenderem, não sei se a doutora sabe desse detalhe e a Gisele também. Essa moça que é a testemunha que, entre aspas, traiu ele, graças a Deus traiu ele, antes trair ele do que trair a justiça. Porque ela ia presa também se mentisse. O delegado ia prender se essa mulher mentisse. Porque tinha já conversa de WhatsApp mostrando o truque. E ela enrolou o Vanderlei, a moça fez direitinho ali para livrar o dela. Opa, não tenho nada a ver com essa história, vou entregar ele. Então, o que o Vanderlei ia contar pra gente no programa de hoje, possivelmente, se ele não estivesse preso? Olha, Bate, já até sei a história, Bate. É o seguinte, eu sou casado, essa testemunha é casada, ficou uma situação difícil porque como que eu ia apresentar essa moça, ia ficar ruim pro meu lado porque eu sou casado. E ela também não queria aparecer porque ela é casada. E nós fizemos amor, nós fizemos sexo. Só que o sexo teria acontecido às 3 horas da tarde. E ele queria dizer para a delegacia, para o delegado, que o sexo foi às 7 horas da noite. Se não tivesse essa troca de mensagens nas mãos da polícia e se a menina fosse na dele, a moça ia estar aqui hoje no programa falando isso. Olha, eu estava fazendo sexo com o Vanderlei às 7 horas da noite e não vim antes a público dizer isso porque ia ficar ruim com meu marido. Se ela tivesse comprado essa história, doutora, e se o delegado não tivesse interceptado a conversa telefônica, a mensagem de texto, poderia até ser um álibi nesses próximos dias, mas a verdade veio à tona antes da trama. Sim, e eu vou até um pouquinho mais além. No seguinte aspecto, se essa história, vamos supor, fosse verdadeira, que ele queria contar, o Vanderlei estava tentando enganar todo mundo, no primeiro momento que ele esteve na delegacia lá atrás, há quase 60 dias atrás, ele já teria falado tudo isso pro delegado, porque se fosse verdade, ele poderia ter contado. Ele era um cara que ele era estudante de direito, pelo que consta, ele é uma pessoa esclarecida, instruída. Ele sabe as consequências das atitudes dele. Se ele estivesse chegando com a verdade, ele poderia, doutora, a Lucilene desapareceu, disse que foi para tal lugar. Eu vou ser sincero para o senhor, eu tinha um caso com ela, mas tenho marido, tenho esposa e tenho mais outras mulheres, isso não pode sair daqui, compromete a minha imagem. Qualquer coisa ele poderia ter dito, mas ele foi inventando uma mentira após a outra. Uma mentira após a outra. Para cada mentira que ele inventava, ele buscava um álibi para se justificar. E como você disse, com a graça de Deus, essa testemunha que ele tentou por último forjar, ela teve uma consciência e resolveu falar a verdade para o delegado e foi o que deu o subsídio que a gente precisava. Aliás, agora, doutora, tá vindo aqui a minha memória, tô refrescando a memória, é a segunda testemunha, né, que eu não sei como é que se houve alguma conversa entre ele e o Exir, que era o hóspede do hotel, que era outra testemunha que poderia ser muito favorável à defesa dele. Mas o Exir, segundo aquele dono da lanchonete, foi pedir as imagens da câmera de segurança, simulando um assalto. É outra testemunha que tinha tudo para ser favorável à defesa dele e só complicou ainda mais a situação. Ele mesmo assumiu isso. Só complicou. É verdade, é verdade. Exatamente. Agora, com essa última testemunha, existem outras provas. Além do depoimento da moça, existem outras provas que permitem avaliar essa mentira do Vanderlei, esta última mentira, né? Inventando essa testemunha. Existe a transferência bancária, como a capitã Nascimento colocou, dele comprando esse depoimento, querendo pagar para a moça por essa mentira. Então, e tudo isso comprovado através das investigações que o doutor Eduardo fez, com as conversas interceptadas. Então, agora, não é só o depoimento. Existem outros fatores que estão enriquecendo esta conclusão, entendeu?